E aí, pessoal? Eu sou Ralph Gomes, do canal Ateu Niilista, e hoje vou falar aqui sobre um tema interessante, né? Quem vem acompanhando aí minha trajetória no canal sabe muito bem que eu sou totalmente adverso à ideia, ao conceito de Deus. Eu sou um ateu positivo, como dizem, né? Porque eu já falei em várias oportunidades que eu não acredito nessas subdivisões. Eu acho que a terminologia existe, né, para designar o ateu fraco, que é que tem dúvida a respeito da existência de Deus. Usam esse termo ateu fraco. Entretanto, se tem dúvida, não é ateu. Se tem dúvida, é agnóstico. Então não existe ateu fraco, existe agnóstico, né? E também não existe ateu forte, existe somente ateu. Essas subdivisões, elas academicamente foram criadas, mas são equivocadas, né? E podem e devem ser questionadas. Ateu é quem nega, se nega, não duvida. Mesma coisa, né? Eu não tenho dúvidas de que existam hipopótamos na Lua. Não tenho dúvidas. Eu nego essa possibilidade, né? Se alguém duvida que tem um hipopótamo vivendo na Lua, essa pessoa é qualquer coisa menos, ela faz qualquer coisa menos negar, né? Ela está aceitando uma possibilidade absurda. Mesma coisa em relação à ideia de Deus. Existência significa estar circunscrito dentro de um espaço e dentro de um tempo. Falar que Deus existe é um absurdo e uma incoerência na base do raciocínio, né? O conceito ele já está aí totalmente equivocado na sua base, né? Porque se algo existe, tem que estar circunscrito dentro de uma realidade. E Deus seria quem criou a realidade. Logo, Deus não tem como existir. Porque nós humanos não concebemos nada fora do tempo e fora do espaço. Se não existe espaço para conter algo, não é? Então, não pode existir Deus antes do espaço, ou antes do Big Bang, antes da grande expansão. Isso é muito bem contemplado, né, dentro da ciência. Então, o conceito de Deus é um conceito totalmente ultrapassado. Não tem mais o que se discutir. Os evangélicos, os cristãos, eles não trabalham com esse conceito. Porque esse conceito, como eu mesmo já demonstrei, é um conceito antigo, onde Deus era análogo ao homem, né? O Deus da filosofia, né? O Deus dos filósofos gregos, era um Deus que tinha analogia com o ser humano, era um Deus mitológico. Todos os grandes, a maioria dos filósofos antigos, tinham alguma ideia de Deus, alguma ideia de princípio do universo, baseado, né, tendo como analogia o ser humano. Por quê? Porque não tinham conhecimento de que a Terra não é o centro do universo, não tinham conhecimento astronômico, não tinham... A psicologia deles era outra, era uma psicologia mitológica, limitada, restrita aos conhecimentos da época. Não quero dizer aqui que muitos desses filósofos, né, da antiguidade não trouxeram muitos avanços ao pensamento, mas também trouxeram muitos equívocos, porque não tinham as ferramentas da ciência. Estamos falando aqui em coisa de 500 anos antes de Cristo. É isso que a gente está falando, Grécia Antiga. E hoje, né, com o advento da ciência, com o iluminismo, com o rigor científico, a ideia de Deus caiu por terra totalmente. Deus não existe e ponto. Se existe, já não é Deus, né? O que existe é criatura, não é criador. E criador é um conceito totalmente equivocado. Até mesmo o Deus bíblico, se vocês forem ver, até mesmo toda a religião, toda a estrutura religiosa, ela se baseia em analogia com o ser humano. O Deus bíblico, ele nada mais é do que um homem, isso é usado até mesmo na terminologia bíblica, né? Que diz que Jesus é o filho do homem, né? E que Deus seria uma espécie de homem. Por quê? Porque a Bíblia fala várias vezes que Deus se desloca. Deus ficou 40 anos com os hebreus no deserto.
Deus demorou 3 dias para chegar. Avisou a Moisés que ia chegar dentro de 3 dias, ou seja, estava se deslocando no tempo. Isso aí é o quê? Como é que os religiosos explicam isso? Ao mesmo tempo que eles dizem que Deus é onisciente, onipresente, imaterial, espiritual, que não definem também nenhum desses termos, né? E ao mesmo tempo esse Deus é colocado biblicamente como uma entidade física. Tem medo. A maior prova de que Deus tem medo é a Torre de Babel. Escrito na Bíblia como os homens estavam tentando atingir lá a cidade dos deuses, nas nuvens. Construíram uma torre. E Deus destruiu essa torre e confundiu as línguas. Por quê? Por medo. Medo de que se descobrisse o que estava lá nas nuvens. Né? É dito que jamais homem algum viu a face de Deus. Esse tipo de coisa. Né? Deus é sempre colocado como uma entidade física. Ele tem exércitos, ele tem logística, ele tem regras. Ele também está sujeito a essas regras. Né? Porque o Deus bíblico ele está sempre com o rabo preso com a política. Né? Por quê? Porque os exércitos de Satanás, segundo a Bíblia, né? Os exércitos do demônio, dos anjos, 1/3 dos anjos se rebelaram. E ninguém quer saber de ouvir a posição desses anjos. Se 1/3, que é coisa pra caramba, se rebelou, alguma coisa estava errada. Esses anjos eram perfeitos. Esses anjos tinham uma visão, um conhecimento, estavam próximos da divindade. Por que será que eles discordaram? Ninguém nunca parou para pensar nisso. Eles discordaram simplesmente porque eram maus, porque eram perversos, porque eram loucos? Não, eles estavam próximos de Deus. Eles tinham direito, livre-arbítrio também para discordar. E ainda hoje, né, mesmo hoje, com o desenvolvimento aí do próprio ser humano, da própria política humana, todos esses sistemas ditatoriais, baseados numa centralização de poder, estão sendo abolidos no mundo. Quem é que fala hoje que ditadura é uma coisa boa? Hoje as pessoas falam na vontade da maioria, democracia, república, né? Onde são contemplados, né, vários interesses sociais, porque as pessoas não pensam de forma igual. Então tem que se entender que o sistema de governo mais adequado é o sistema de governo que atenda às necessidades de todos, não apenas de uma maioria. Se você atender à necessidade de uma maioria, você vai prejudicar uma minoria que pensa diferente. Aí você chega lá na Bíblia, né? O que é o sistema da Bíblia, se não um sistema ditatorial? Onde Lúcifer não tinha direito, os grupos, né, dos anjos rebeldes não tinham direito de contestar. Mas que sistema de governo é esse onde você não pode contestar? Que sistema de governo é esse onde você não erra? Né? Onde o governo não erra, onde o governo não evolui, onde o governo não aceita opinião para evoluir, para se melhorar. Que tipo de governo é esse, se não um governo ditatorial? Nós sabemos muito bem que esse tipo de governo são muito mais estáveis, claro, né? Você domina pela força, o sistema de governo é muito mais estável. Mas olha a que custo, né? Sofrimento de milhões de pessoas. Se você vai colocar que 1/3 de anjos perfeitos discordaram com uma maioria, por que nunca se falou, por que nunca se cogitou o porquê dessa oposição? Né? Porque a história da liberdade, a história de se libertar de sistemas covardes, de sistemas escravocratas, tem a ver com contestação, tem a ver com uma, digamos assim, né, uma parte discordando de uma maioria. A própria escravidão é um exemplo disso. Se não houvesse discordância, se não houvesse rebeliões, se não houvesse resistência, o sistema seria escravocrata até hoje. Quantos morreram lutando contra um sistema ditatorial, um sistema que não aceitava correção, um sistema que não aceitava opinião divergente? Então a essência, né, da Bíblia é essa. É que tudo começou, né, com uma divergência de opinião.
que é natural em qualquer sistema. Não? Onde existem consciências envolvidas. Nem todo mundo vai pensar igual. Só que questão da Bíblia, esse Deus que sempre tem analogia com o homem dentro da Bíblia, né? E nada mais é do que um homem no nível superior, tem ódio, tem rancor, tem inveja, tem orgulho. O Deus bíblico é orgulhoso. Ele é capaz de matar por questões simples, simplesmente por raiva, como qualquer crime passional. A Bíblia está recheada de atrocidades, de matanças, de ordens para se matar, inclusive crianças, bebês, simplesmente por uma questão emocional. Porque Deus se irou, porque teve seu orgulho ferido. A própria questão da própria queda do homem, né? Tudo que houve ali, né, naquele drama do Éden foi o quê? Foram crianças, seres que não tinham experiência, tomando uma postura baseada numa influência. Né? E na Bíblia, aquela simbologia toda fala que Adão e Eva foram influenciados pela serpente. Tomaram uma postura que não agradou a esse Deus e simplesmente esse Deus, por orgulho, digamos assim, impôs à humanidade toda uma sequência de eras de sofrimento, de angústias, em que os descendentes pagam pelos crimes. Os descendentes pagam pelos crimes dos seus ancestrais originais, que são Adão e Eva. A própria Bíblia diz que não será cobrado o pecado dos pais nos filhos, o que é uma contradição bíblica grosseira, crassa, um erro crasso da Bíblia. Porque nós estamos pagando, segundo a Bíblia, até hoje pelo pecado original de Adão e Eva. O que eu tenho a ver com Adão e Eva? Né? Se o livre-arbítrio é individual. Então o que ocorre? Todas essas coisas são simbólicas. Os ateus de nível mais avançado já não tem mais preocupação com esse tipo de ideia, o tipo de estudo, né? O tipo de crítica, o tipo de tentar provar alguma coisa a respeito de se a Bíblia seria verdadeira ou não. Isso é ridículo. Né? Os ateus que estão no nível mais avançado entendem que isso tudo é uma babaquice. A Bíblia já deveria ser queimada, jogada no lixo. Né? Ou, no máximo, está em museus aí para quem quisesse lá ver sobre a história das mitologias. Porque os deuses gregos, na nossa cultura aqui, são considerados mitologia. Os deuses africanos, os deuses hindus, os celtas, né, os deuses nórdicos, Odin, né, o Thor, né, que é muito visto aí nos filmes, né, Deus Thor, que tem um martelo de poder. Tudo isso é mitologia. Tudo isso é considerado mitologia. Todos esses deuses são considerados mitologia. Por que será? Por que cargas d'água? Se você for ver no Egito, o Egito antigo, as divindades egípcias são consideradas mitologia. Osíris, Ísis, Horus, Ra, todos esses deuses, Amon-Ra, todos esses deuses são considerados mitológicos dentro da nossa cultura. Mas o Deus Jeová não. O Deus Jeová teve sua origem no Egito. Porque Moisés foi um príncipe egípcio. E foi influenciado pela cultura egípcia. E desse judaísmo surgiu o cristianismo. Que nada mais é do que a mesma coisa evoluída, melhorada. Se é que se pode dizer assim, né? Se é que se pode dizer que o cristianismo melhorou alguma coisa. Então sempre plágio, né? Então você pode ver que o próprio Deus bíblico, ele está sempre, né? A própria visão do crente, do religioso, principalmente do cristão, é uma visão materialista, é uma visão sempre humanizada, antropomorfizada. Porque antropomorfismo significa, né, ver o Deus como se fosse um homem, fazer analogia. Isso é que trabalha a religião. A religião, ela valoriza o ser humano, valoriza o aspecto humano, a psique humana, a estrutura psicológica humana. Os deuses da religião, né, sempre foram assim, humanos no nível superior. Todos os deuses,
mesmo do panteão dos gregos, os deuses africanos, os deuses nórdicos, os celtas, os egípcios, todas essas categorias de Deus sempre são representadas de forma humana. O humano, o crente humano, né? O ateu já evoluiu acima disso. A própria ciência, por isso que eu digo que o ateísmo tem respaldo na ciência. Porque a ciência, ela entende que o homem tem essa necessidade. E ela não compartilha disso. Ela não observa o princípio do universo como se fosse um homem. Isso é absurdo. Como se um homem tivesse criado. Isso é ridículo. Isso é antropomorfismo. É uma visão humanizada do universo. É ridículo. Nós somos só uma espécie entre várias outras. Não somos diferentes de nenhum rato, qualquer barata, qualquer cachorro, qualquer gato. Somos entidades biológicas. A única diferença é que nós raciocinamos. Né? Nós temos um nível de raciocínio, de inteligência, muito acima dos animais. Os animais têm uma inteligência instintiva, né? Que só serve às suas necessidades primárias ou básicas. Não tem consciência. Nós temos consciência. É a única diferença. Nós somos animais, entidades biológicas. Não, o universo não foi criado por um tipo de homem, como quer a religião. Aí tem a questão, né, de como surgiu o mal, né? Sei lá, como surgiu o mal. Ora, eu vou fazer uma analogia simples aqui. Mas já que as religiões querem que Deus crie como o homem cria, que o homem não cria nada, o homem só copia. O homem não tem poder de criar energia. Criar é tirar a partir do nada. Se existe alguma criação, surgiu a partir do nada. É porque o que é criado, se algo é criado, não pode existir algo criado antes. Né? A criação é original. O que criou o criado? Isso é absurdo, é um raciocínio absurdo. Nada criou o criado. O que foi criado surgiu a partir do nada. Se existia alguma coisa antes da coisa criada, essa coisa também era alguma coisa. Era também criatura. Né? Como dizem que existia um Deus antes do Big Bang. Existia um Deus antes do tempo. Então esse Deus também estava no espaço num tempo anterior. Então não era Deus coisa nenhuma. Aí se cai na ideia de universos paralelos e de multiverso. O que é totalmente aceitável matematicamente. Já tem várias teorias. Né? Universo criando universos. Se existiu algum Deus antes do Big Bang, esse Deus estava alocado dentro do espaço de um tempo, dentro de uma dimensão. Espaço temporal. Logo não era Deus. Era algum criador como nós. Que não somos criadores. É um copiador, um engenheiro. Engenheiros não são criadores. A Bíblia e a religião trabalha com engenheiros. Falam de pessoas superpoderosas. Deuses são nada mais do que pessoas superpoderosas. Pessoas, indivíduos, estão circunscritos, têm inteligência, raciocínio, analisam, engendram. Né? Porque toda vez que você cria alguma coisa, você tem que partir de uma análise. Né? Toda vez que você faz uma engenharia a respeito de alguma coisa, cria alguma coisa, né? Essa palavra criar, entre aspas, você tem que analisar antes, você tem que pensar. Se está pensando, se está analisando, já está fora da ideia de Deus. É alguém, uma pessoa. E os religiosos querem que essa pessoa seja Deus. Raciocinam sempre do ponto de vista humano. Aí falam, quem criou o mal? Quem criou o mal? Você sabe quem criou o mal? Pela teoria bíblica, Deus. Deus criou o mal e ponto. Porque se ele é o criador de tudo, ele também criou o mal, o sofrimento, a angústia. E não me venha dizer que o mal é uma questão de ponto de vista. Que o mal na realidade não existe. Mal significa sofrimento. Mal significa desequilíbrio. Mal significa involução, atraso. O que não funciona. Né? O que traz ônus para a sociedade, para a vida humana. Porque toda a vida, todas as criaturas orgânicas tendem para querer um prazer, para querer um equilíbrio, para querer o não sofrimento, a não dor, o conforto, a estabilidade. Só que não é isso que se observa na natureza. A natureza é impregnada de maldade e de crueldade. É o sistema natural. O universo não é nem um pouco
receptivo à vida. O universo é hostil à vida. Não se encontrou vida ainda no universo. Todo o universo vasculhado, a não ser aqui na Terra. Muito menos vida consciente, só aqui na Terra. Nenhum tipo de vida se evidenciou em nenhum outro local do cosmos vasculhado. Com nossas sondas, com nossos telescópios. Nada. Nenhum sinal de vida. Pode existir? Pode. Mas do ponto de vista estatístico, é uma possibilidade muito pequena. Porque o universo é hostil à vida. O bem é um artifício. Quando é que começou a existir o bem? Quando o homem começou a ser antinatural, anti-Deus, anti-natureza. Quando o homem começou a pensar de forma artificial. Começou a criar conceitos baseados numa racionalidade, não no instinto. O bem só surgiu, o conforto, o respeito aos direitos humanos, não surgiu em função de religião, não surgiu em função de uma evolução natural. Pelo contrário, surgiu em função de um artifício, onde o homem cria a sua própria realidade, onde o homem compreende a ética, valoriza a moral, não baseado, em força, não baseado em poder, mas baseado em coerência, em lógica, em raciocínio. Isso é muito recente e ainda hoje você não consegue falar sobre isso. Que as religiões dominam, querem dominar pela força, querem dominar pelo moralismo, pela ameaça. A ameaça de um Deus carniceiro, né, que impõe inferno a quem discordar dos seus preceitos, das suas leis. Entenda Deus por sacerdote, controlador político, alienador, escravizador. Esse sistema ainda vige hoje na sociedade, ainda está aí. E nós que somos artificiais, que temos uma mentalidade racionalista, que a ciência é recente, e o córtex cerebral, parte racional do ser humano é recente, é moderna, né? Então esses conceitos, essas ideias ainda estão muito novas. Nós ainda somos superados, os racionais, os ateus, os livres pensadores, somos ainda superados por uma grande maioria de escravizadores, de alienadores, que querem poder centralizado nas mãos de um Deus fictício, mítico, né? Um Deus homem, um ditador, que é representado pelo sacerdote, né? Pelo homem de Deus. Então quem criou o mal? Deus, porque Deus criou tudo, não é? O Deus bíblico criou tudo, logo criou o mal. Quando você, por exemplo, como engenheiro que você é, aí você pega vários elementos e cria uma máquina qualquer, se essa máquina erra, o erro foi da máquina ou foi seu? Obviamente que a máquina não é criadora. A máquina não se organizou sozinha. A máquina foi organizada por você. Logo, se ela comete algum erro, esse erro tem que ser atribuído a você. Você que tem que consertar esse erro. Você que foi o responsável. Porque você foi quem engendrou a máquina. Do ponto de vista, né, da Bíblia, o mal foi criado por Deus. Porque se Deus criou Lúcifer, Satanás, ou anjos, e esses anjos erraram, esse erro não parte dos anjos, porque os anjos não são criadores. Eles não criam nada, eles foram criados, eles foram organizados, eles foram, né, o cérebro deles foi a mente deles foi arquitetada por um Deus. Se houve erro na mente desses seres, o erro está em Deus. Porque Deus, nas religiões, é sempre um homem num nível superior. Então, em última análise, Deus não existe. O que existe é uma analogia que as religiões fazem em relação ao próprio homem. O Deus das religiões é podre, é político, tem interesses, tem exércitos. E, obviamente, que está sempre, digamos assim, está sempre preso, né, nas relações políticas. O próprio Deus, que a Bíblia diz que é todo poderoso, ele está sempre tendo que convencer, tendo que conquistar, né, tendo que lutar contra os exércitos opositores, o que não tem nada a ver com onipotência. Tem a ver com um ser
está dentro de certas relações, dentro da existência. Esse é o único Deus que existe. Deus humanizado, antropomórfico, mitológico. É o único Deus que existe, é esse. Se existe, está dentro da existência. O conceito de Deus como criador cósmico, como criador fora do tempo, é totalmente incoerente, inconsistente. Não existe tal coisa. Se existe, está dentro do espaço-tempo. Se existe, é criatura e não criador. Então vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.